Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal do Oncopédia no YouTube. Ao longo dessas próximas semanas, vamos fazer uma sequência de vídeos sobre o que de melhor aconteceu ao longo de 2021. Antes da vinheta, eu já lhe digo, deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Depois da vinheta, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o artigo de hoje. Muito bem, meus amigos. Então, 2021 foi um ano importante aí para a oncologia, de uma forma geral. Vimos estudos importantes saindo em várias áreas, estudos modificadores de conduta. Os principais congressos aconteceram, só que na sua forma virtual. O Congresso Americano, o Congresso Europeu, né, a ASCO, ESMO, os congressos de especialidade, de subespecialidade, como o Congresso de San Antônio, que é de mama, o Congresso de ASCO-GU, que é geniturinário, o Congresso de gastrointestinal, o Congresso de câncer de pulmão, todos eles mantiveram-se, só que na versão online. E em câncer de pulmão, a gente teve a oportunidade de ver dois estudos muito interessantes. Na verdade, foram as publicações de dois estudos muito importantes. O primeiro deles foi o estudo Checkmate Noveliac, que já tinha sido apresentado em um congresso anterior, e depois teve então a publicação desse trabalho, que nada mais foi do que a incorporação de duas imunoterapias junto com quimioterapia, então 4 drogas, tratados já para o primeiro momento da apresentação inicial desse paciente com câncer de pulmão metastático. Lembrando, o câncer de pulmão é dividido em dois grandes braços, pequenas células e não pequenas células. Os não pequenas células é onde se enquadram os adenocarcinomas, carcinomas epidermoides, carcinomas de grandes células e outros mais raros, e os não pequenas células perfazem em torno de 85%, sendo que a maioria dessas não pequenas células é composto pelos adenocarcinomas, em torno de 60% disso aí. E os outros 15% são as pequenas células. As pequenas células são um grupo muito particular de tumores que são tratados também com quimioterapias, imunoterapia, uma combinação de imuno com químio. Então, isso vai ser objeto de outro vídeo, então eu espero que vocês mantenham assim, o interesse dentro do canal, porque certamente outros vídeos já aconteceram e outros virão sobre pequenas células. Então, focando em não pequenas células do tipo adenocarcinoma e carcinoma epidermoide, a gente viu a publicação de dois importantes estudos aí para o tratamento, para tentar melhorar os desfechos de câncer de pulmão de não pequenas células. Lembrando, são 4 estadios, 1, 2, 3 e 4. O estadio 3 é o localmente avançado, o estadio 4 é o metastático. E para o estadio 3, a gente teve, em 2007, a publicação de um estudo chamado PACIFIC. Então, o artigo, o primeiro vídeo dessa semana vai ser sobre o PACIFIC. Então, um estudo com uma medicação chamada Durvalumab, que é um anti-PDL1. Lembrando que tem nessa nova categoria de imunoterapia, tem o anti-PD1 e o anti-PDL1. Então, eles são um binômio, um está na célula tumoral, o outro está no linfócito. Então, o PDL1 está no tumor, em algumas células do sistema imune, e o PD1 ele está no linfócito T. Então, essa interação anti-PD1 e PD1, PDL1 gera um desligamento do linfócito e uma energia. Então, ele não destrói as células tumorais. E o que faz o Durvalumab? Ele é um anti-PDL1, se interpõe, faz uma interposição, impede a ligação e o desligamento, digamos assim, desse linfócito ativando. E o Durvalumab foi usado como manutenção de 2 em 2 semanas por um ano, depois do tratamento com radioquimioterapia naqueles pacientes que tinham estadio 3, ou seja, uma doença localmente avançada e inoperável. E isso postergou a sobrevida sem progressão, aumentou a sobrevida desses pacientes sem progressão. O trabalho original foi publicado numa revista de grande impacto dentro da oncologia, na verdade dentro da medicina, que é o New England Journal of Medicine, em 2017, publicados os dados de sobrevida livre de progressão, ou seja, quanto tempo esse tumor ficava sem progressão. E em 2018 foram publicados os dados de sobrevida global. Em ambos, positivo em favor do grupo que fazia, depois da radioquimioterapia, o Durvalumab de manutenção. O que a gente viu mais recentemente foi então uma atualização esse ano no Congresso Americano, e depois ele teve uma publicação na Journal of Thoracic Oncology, então uma atualização dos dados desse estudo que já tinha sido publicado previamente, como eu falei para os senhores, e que nessa nova atualização promoveu então
uma diminuição de 45% no risco de progressão de doença e uma redução de 28% no risco de morte daqueles pacientes que eram tratados versus aqueles que não foram tratados com o durvalumab de manutenção de 2 em 2 semanas até 1 ano depois do fim da radioquimioterapia. Chama atenção que o benefício foi maior para aqueles pacientes que começaram dentro de 14 dias depois do fim da rádio, foi maior para os pacientes que não tinham mutações ativadoras, né? Por exemplo, EGFR, então foi realmente muito maior. E o que chamou brutalmente atenção foi para aqueles pacientes que tinham uma expressão alta de PDL1 acima de 25%, então a redução do risco de morte chegou a 40%, então mais de 40% de redução do risco de morte para essa população que era autoexpressora para o PDL1. Então esse foi o vídeo 1. Convido você a compartilhar esse vídeo com alguns amigos, com pessoas da área de saúde que gostem de oncologia. Vamos começar uma série de vídeos aí sobre os melhores artigos, cada vídeo dedicado a um artigo que aconteceu, sobre o que de melhor aconteceu em 2021. Espero você para o próximo vídeo. Até a próxima.